Bom dia, hoje a nossa mensagem é em Lucas 19, que diz Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui nós temos a história de um homem que ele era coletor de imposto, ele era um publicano. E ele recolhia a mais, cobrava exageradamente das pessoas. Era um homem odiado por isso, porque ele cobrava o juro, ele enganava, ele usurpava dos pequenos. Mas aqui, no momento que ele viu que estava ali, que ia passar naquele lugar, o que ele fez? Ele correu e subiu numa árvore para que ele pudesse ver Jesus, porque a multidão era muito grande e ele também era de pequena estatura. E ali ocorreu que Jesus disse: Desces aqui, o que hoje convém pousar na tua casa. E chegando ali, Jesus, esse homem, arrependeu-se dos seus maus atos e disse que ia devolver quadruplicado o que ele tinha tirado das pessoas. E Jesus disse o quê? Que chegou salvação àquela casa. Porque ele também era filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus estava sendo criticado sempre pelos fariseus, porque eles se achavam puros. Jesus os comparou a um sepulcro caiado, porque por fora eles estavam muito bonitos, com vestes reais e tudo, mas por dentro era homem, era igual uma sepultura, podridão pura. E Jesus está aqui e uma família foi salva. Em nosso ministério, muitas vezes consagramos nossas vidas, todo o nosso ser, nossos filhos, nossa influência, nosso tempo e até nossa morte, se necessário, para que a salvação seja levada à atenção e aceitação dos nossos semelhantes. Submetemos tudo isso que nos diz respeito a essa determinação irredutível de buscar e salvar os perdidos. Quem escreveu esse texto foi Catherine Bolt, uma missionária do século passado. Então, nós vemos aqui Jesus cumprindo a sua missão de levar salvação à casa de um publicano, à casa de um homem que era rejeitado por toda uma sociedade. Porque Jesus, ele não veio para os sãos. Ele mesmo sempre falava em suas parábolas. Ele, como diz bem aqui, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Zaqueu era um homem perdido. Era um homem que usurpava das pessoas, tirava até o último para cobrar impostos, cobrando imposto, alegando imposto para se beneficiar, porque ele se beneficiava com, com aquilo que ele pegava dos outros. Mas no momento que Jesus entrou em sua casa, houve um arrependimento genuíno de tudo aquilo que ele fazia. E ele disse o quê? Que ia devolver a metade, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o instituo quadriplicado. Houve salvação naquela casa. Aquele homem estava doente,
espiritualmente, fisicamente. E ali Jesus entrou e restaurou aquela casa. Então, aonde Jesus entra, há salvação. Aonde Jesus chega, há salvação. É só darmos lugar. Abrir a porta do nosso coração. Você vê que Zaqueu, ele abriu a porta da casa e do coração. Ele arrependeu-se de tudo aquilo que ele vinha fazendo, que estava prejudicando. Até os pobres, porque ele tirava dos pobres aquilo que ele já não tinha. Até o último, ele não tinha dó nem piedade. Mas naquele momento, ele arrependeu-se de todas essas práticas e se curvou diante do Senhor. E Jesus disse: aqui chegou a salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Porque o Senhor, ele veio buscar os que estavam perdidos. E ele continua fazendo isso, buscando os que estão perdidos. As pessoas julgam assim: ah, mas fez tanta coisa e hoje é salvo. Porque ele se arrependeu, porque ele aceitou Jesus, para que a alma dele não vá para o inferno. Porque nós temos que nos arrepender quando estamos vivos. Porque depois que apagar a velhinha, acabou, não tem mais jeito. Acabou a chance é enquanto estamos aqui respirando, andando, falando. É o momento de dar um passo para Cristo e dizer sim para Ele. Arrependermos das nossas práticas que têm entristecido o coração do Senhor. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, venha nos abençoar. Que Ele venha ter misericórdia de nós, porque nós somos miseráveis pecadores. Em busca constante dessa salvação, porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor. Aceitar Jesus é o passo mais importante, mas tem que continuar perseverando na leitura da palavra, na oração, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Porque a carne é fraca, mas o Espírito, ele nos fortalece, ele nos vivifica, e por isso temos que estar firme na rocha, alicerçado na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Me siga lá no YouTube e se inscreva no meu canal, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus venha te dar uma segunda-feira de trabalho, de paz, de descanso, em nome de Jesus.